Olá, sejam bem-vindos. Estamos começando agora o 5º episódio sobre o podcast sobre o Mengão. Vamos falar sobre o jogo entre Bragantino e Flamengo pela 5ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Flamengo vem de um resultado negativo na última partida do Flamengo no Campeonato Brasileiro, em que o Flamengo perdeu para o Botafogo. E agora, mas o Flamengo recentemente ganhou do Amazonas pela Copa do Brasil. Vamos agora sobre a... Bem-vinda, Mariana. Vamos agora sobre a expectativa para o duelo entre Red Bull Bragantino e Flamengo. Bom, a expectativa, diferentemente do que ocorreu nas primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro, eu não estou muito com uma expectativa muito boa, principalmente porque o desempenho do Flamengo nas últimas partidas tem sido terríveis. A realidade é essa. O Flamengo vem jogando mal e com isso é impossível você realmente achar que o Flamengo vai conseguir vencer um adversário que geralmente ele sofre bastante durante todas as temporadas. E bom, eu acho que no momento em que o Flamengo está, eu posso dizer, no seu pior momento na temporada, eu acho que talvez se o Flamengo conseguir até o mesmo empate em São Paulo, eu não diria que é um resultado desastroso, porque simplesmente o Flamengo o desempenho do Flamengo não é bom o suficiente para a gente realmente achar que o Flamengo vai em São Paulo e vai conseguir vencer. Não, porque o adversário é um adversário complicado, é um adversário que está entre os melhores do Campeonato Brasileiro, inclusive tem 8 pontos e um a mais, por exemplo, que o Flamengo. Então, o Bragantino é um adversário complicadíssimo, principalmente jogando em casa. O Flamengo vai ter muitas dificuldades. E, bom, acho que a gente pode dizer, a gente vai falar mais pra frente, mas acho que a mudança na escalação da formação do Tite, eu acho que diz um pouco sobre isso. O Flamengo não vive um bom momento, o Flamengo vem tendo muitas dificuldades, não vem fazendo bons jogos. Nesses últimos jogos também perdeu 2 partidas, que foram as 2 primeiras partidas perdidas no ano. O Flamengo não vem jogando bem. E o Flamengo, contra o Bragantino, não joga bem e muito menos consegue bons resultados. Na maioria das vezes, o Flamengo ou empata ou perde para o Bragantino. Foram pouquíssimas vezes que o Flamengo venceu o Bragantino depois que o time paulista subiu para a primeira divisão. E o jogo em São Paulo, no estado de São Paulo, para o Flamengo fica ainda mais complicado, porque o Flamengo, parece que o estilo de jogo das equipes do Flamengo não bate com o Bragantino e o Flamengo não consegue vencer eles de forma alguma. Eu acho que teve apenas uma vitória que o Flamengo teve, eu acho que uma vitória de 3-0, não sei se foi no Campeonato Brasileiro, acho que do ano passado ou retrasado, mas o Flamengo... No ano passado foi de 1-0. E também acho que teve um 3-0 que o Pedro acho que também marcou 3 gols. Mas o Flamengo tem muitas dificuldades de vencer o Bragantino, então o São Paulo nem se fala. E com essa fase não tão boa do Flamengo e o Bragantino, até de certa forma, muito bem, apesar de ter sido eliminado da Conmebol Libertadores. O Bragantino vem bem, começou bem o Campeonato Brasileiro. O Flamengo vai precisar fazer um grande jogo, mas eu acho que mais do que importante do que a atuação vai ser o resultado, porque só as vitórias é que vai diminuir essa pressão, porque é claro que o resultado e a atuação é fundamental. O Flamengo precisa voltar a jogar bem, mas vencer o Bragantino em São Paulo é fundamental e seria uma das melhores vitórias, principais vitórias do Flamengo no ano, porque jogar lá é muito difícil e para o Flamengo é ainda mais. Então, a expectativa não é de um grande resultado para o Flamengo, mas vamos ficar na torcida para o Flamengo vencer o Bragantino em São Paulo. Se eu não me engano, desde que o Bragantino subiu para a Série A, o Flamengo ainda não venceu eles como visitante. O Flamengo ainda não venceu. Mas, na maioria das vezes foi empate. Mas, por exemplo, no duelo quando o Flamengo tinha o Paulo Souza, o Flamengo perdeu. Na temporada passada o Flamengo perdeu, na verdade não perdeu, foi goleado. Então, eu acho que a partida contra o Bragantino vai ser bem complicado, talvez uma das mais difíceis fora de casa. Na temporada que o Flamengo acho que foi campeão brasileiro, aquela da meio da pandemia, que o Flamengo, acho que foi 2020, se eu não me engano, 20, 21, a temporada, o Flamengo empatou, foi 1-1, eu lembro muito bem desse jogo, tá assistindo, o Flamengo abriu o placar e depois eu acho que o Bragantino empatou. Então o Flamengo não consegue grandes resultados contra o Bragantino, então o Flamengo vai precisar ir contra o retrospecto que o Flamengo tem nesse confronto, e com essas atuações ruins ultimamente fica cada vez mais difícil, mas vamos ver se o Flamengo consegue nos surpreender positivamente. Então, vamos para o histórico do confronto entre as duas equipes. Ambos se enfrentaram 19 vezes, o Flamengo venceu 6 vezes,
O Bragantino venceu 7 e tivemos 6 empates. Então, daí você já vê que é um equilíbrio e que o Flamengo, neste confronto, tá atrás no confronto contra o Bragantino. O Bragantino tem uma vitória a mais e 6 empates. Bom, vamos para os desfalques do Flamengo. Os desfalques do Flamengo para o confronto contra o Bragantino, teremos Fabrício Bruno, ele será poupado porque o zagueiro está tendo uma sequência enorme de jogos, já era para ter acontecido isso no confronto contra o Amazonas, não aconteceu, ele será poupado desta vez. Os jogadores lesionados, Arrascaeta está lesionado, Cebolinha continua lesionado, assim como Pulgar. Já o Varela, que reclamou de dores do confronto, antes do confronto contra o Amazonas, também vai ficar de fora. E aí eu falo que, acho que o Varela deveria ter descansado no jogo de meio de semana e aí estaria disponível hoje para o duelo contra o Bragantino, que será neste fim de semana. Bom, vamos para a escalação do Flamengo. A escalação do Flamengo a provável escalação do Flamengo teremos Rossi no gol, Wesley de lateral direita, Léo Ortiz e Léo Pereira na zaga e Ayrton Lucas na lateral esquerda. Igor Jesus e Ala como volantes, Gerson e De La Cruz como meias e Bruno Henrique e Pedro como atacantes. Sim, é isso mesmo, o Flamengo vai num 4-4-2. Tite decidiu e optou por mudar a escalação do Flamengo. Eu acho que, como a gente já tinha mencionado no pós-jogo do confronto contra o Amazonas, o Tite precisava mesmo modificar o estilo de jogo do Flamengo, porque o 4-3-3 que prioriza os pontas não estava funcionando. E eu acho que a gente pode pensar que esta escalação, não apenas a escalação, mas essa formação pode ter uma sequência no decorrer da temporada que todo mundo está torcendo que funcione. Eu gosto dessa escalação, dessa provável escalação, porque, vamos dizer, para com esse negócio de jogar tanto com o negócio de pontas, o Flamengo volta a jogar num 4-4-2, que é o sistema que o Flamengo melhor joga, e isso desde 2019. O Flamengo tem ali um bom meio campo, apesar de alguns desfalques, porque o Flamengo acaba tendo, se você pensar no time titular do Flamengo, o Flamengo não tem o Pulgar para esse jogo, não tem o Everton Cebolinha e não tem o Arrascaeta machucados, lesionados. Então são jogadores que estariam muito provavelmente nesse time titular. Mas mesmo assim eu gosto do meio campo, Igor Jesus, Alan, Gerson e De La Cruz é um bom meio campo, tanto para marcação quanto para criação de jogo. Então eu vejo isso como muito positivo. Você coloca o Bruno Henrique mais perto do gol, jogando ali mais perto do Pedro, não tão do lado, quase na linha lateral, então eu vejo isso como muito positivo. Tira o Gerson da saída de bola. Bota o Gerson um pouco mais na frente, não faz ele ser o camisa 10, mas faz ele ali estar numa boa posição para poder criar. Se a gente for pensar, o Gerson vai ser meia pela esquerda, né? Porque o De La Cruz com certeza será o meia pela direita. Que o Gerson, desde que voltou pro Flamengo ali, eu acho que as melhores atuações dele foi jogando ali sendo meia pela esquerda, ou ponta esquerda, então é realmente interessante essa formação. A questão só que fica o Léo Ortiz vai voltar, vai enfrentar o seu antigo clube, que eu acho que o Léo Ortiz já poderia ter jogado no meio de semana, era um bom jogo para ele jogar e o Tite preferiu deixar ele no banco de reservas e agora será titular contra o Bragantino. Acho uma excelente notícia o Ortiz começar. A única questão para mim é que o Wesley, na minha visão, deveria ter começado de titular contra o Amazonas, que era um jogo que o Flamengo buscaria mais o ataque, e ele é um jogador de mais velocidade, e o Varela já é um defensor, um marcador muito melhor do que o Wesley. E eu acho que para esse jogo seria interessante mais o Varela, que é bem mais marcador do que o Wesley, do que no jogo contra o Amazonas, mas o Tite preferia assim. Eu acho que, na minha opinião, o Tite nesse aí erra, porque eu acho que o Varela deveria ter descansado contra o Amazonas e agora jogar contra o Red Bull Bragantino, e não é isso que vai acontecer. Vamos ver como vai ser a atuação do sistema defensivo do Flamengo. O Ayrton Lucas, pelo jeito, volta, mas a lateral esquerda do Flamengo está muito bem servida, tanto o Ayrton quanto o Vina estão jogando bem, né? Nesse momento são dois dos principais jogadores do Flamengo. O Rossi também volta, depois do Matheus Cunha ter jogado de titular na Copa do Brasil. Eu vejo assim, com muito bons olhos essa escalação. Acho que é uma escalação interessante, competitiva, que eu acho que dá para o Flamengo buscar a vitória. E é muito interessante que o Tite saia desse sistema de pontas e volte a fazer o Flamengo voltar a jogar no 4-4-2. Quero muito que não seja só nessa partida, mas vou ficar satisfeita nesse momento com o Flamengo jogando 4-4-2 contra o Red Bull Bragantino. Bom,
Palpites para o duelo entre Bragantino e Flamengo. É difícil, o Flamengo não joga bem lá e os resultados também não são bons lá normalmente. Então, meu palpite, infelizmente, é Red Bull Bragantino 1, Flamengo 1. É Bom, isso. é curioso, o meu palpite é exatamente o mesmo. Eu também acho que vai ser empate em 1-1. Acho que ambos times têm um setor ofensivo. O Flamengo. Então, ambos times eu acho que deixam um pouco a desejar o setor ofensivo no atual temporada. Mas eu acredito que os times vão empatar, apesar de, obviamente, eu torcer para vitória do Flamengo.